Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, nos encontramos nesta emissora para trazermos uma parte da Tua Palavra, Senhor. Com certeza, Senhor, a Tua Palavra, mais uma vez, não tornará vazia. Mais uma vez, a Tua Palavra alcançará os objetivos, atingirá os corações, os pensamentos. Que através da mesma, Senhor, nesta manhã, o Senhor possa nos orientar e nos corrigir, nos tornando pessoas melhores, que Te agradem, que Te louvem e que Te adorem, Senhor. Toca, Pai, nos nossos corações, através da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, derramando da sua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas, os seus cuidados, porque somos dependentes de Deus, dos seus cuidados e da sua misericórdia. Manda a paz do Senhor para todos os irmãos ali da congregação do Buriti, os obreiros, que são os colaboradores que nos ajudam, nos apoiam naquela congregação, e a todos os dirigentes, e a todos aqueles que estão nos ouvindo, e também aqueles que irão ver através do Facebook. Glória a Jesus. O texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11, o verso 23 e o 24 apenas, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse-lhe: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Glória a Jesus. Dando continuidade, amados, à carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, nós observamos no capítulo de número 11, daqui em diante, essa carta é direcionada ao culto a Deus. Nós falamos na quarta-feira passada acerca das mulheres, os seus comportamentos dentro da casa do Senhor, mas o verso de número 2 do capítulo 11, ele diz que Paulo falando que a igreja de Corinto retestes os meus preceitos que vos entreguei. Quando Paulo diz isso, ele não está falando de uma doutrina particular, daquilo que ele achava correto, daquilo que ele havia recebido através da revelação, da oração, da consagração. Mas Paulo fala daquilo que já está embutido na igreja e que era a vontade de Deus e que veio passando de pessoas a pessoas. Quando Paulo vai falar agora do ato da Santa Ceia, do que representa, Paulo ele não coloca como se ele estivesse falando, mas ele disse que eu recebi e que também que eu vos ensinei, que eu vos passei esse conhecimento. Então Paulo ele chama a atenção da igreja de Corinto muito forte pelo fato de não ser ele o ensinador dessa doutrina, não ser ele o criador dessa mensagem, mas de estar apenas passando essa mensagem adiante. Essa mensagem, com certeza, como ele fala com bastante autoridade, foi ensinada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Santa Ceia, amados, naquela época, era um momento festivo. Era celebrado um momento de comer, de beber. Era um momento de comunhão entre as pessoas. As crentes que iriam participar da ceia, eles traziam consigo alimentos de suas casas para comerem naquele momento. E neste momento da refeição, que era partido o pão e entregado também o vinho, para que todos pudessem participar tanto do jantar, do banquete,
como também do ato da Santa Ceia, que era o partir do pão, que simboliza o corpo de Cristo, e também do vinho, que simboliza o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Olhando para essa visão, que não é Paulo que cria, que não é a igreja de Corinto que criou, mas já vem desde o tempo de Jesus. É o momento em que eles se reúnem para comer, Jesus e os discípulos e aos demais, e depois é o momento de partir do pão. Nós vemos isso no Evangelho de Lucas, fazendo trazendo essa visão da refeição e também do ato da Santa Ceia. Mas o que Paulo ensina para a igreja de Corinto é que na igreja havia divisões e grupos dentro da igreja. Havia pessoas de diferentes posições sociais dentro da igreja. Havia aqueles que tinham mais condições financeiras e por isso tinha uma facilidade maior de patrocinar um banquete, um alimento melhor para si. Quanto alguns irmãos eram pobres na igreja e poucos deles tinham condições financeiras para trazer um banquete, um alimento de melhor qualidade. Visando estes dois grupos de antemão, porque há muitos grupos dentro da igreja de Corinto, mas dentro do ato da ceia, Paulo chama atenção para estes grupos. Aqueles que são ricos e têm condições, e aqueles que são pobres dentro da igreja. Havia no momento, não da celebração da Santa Ceia, mas no momento do banquete, uma divisão. Havia pessoas que estavam se banqueteando em um grupo fechado, e outras pessoas, muitas vezes, nem traziam o alimento para participar da festa, mas somente como intuito da Santa Ceia, do pão e do vinho. Com isso, Paulo ele vê uma distinção aqui muito grande. Paulo ele vê os grupos, na sua divisão no que diz respeito às suas condições, as condições financeiras, trazendo um choque aí na sociedade entre eles, daqueles que tinham mais, daqueles que tinham menos. Com isso nós aprendemos, amados, que a igreja ela não é fundada ou ela não é feita somente de pessoas com condições financeiras, mas a igreja também é feita de pessoas pobres. Deus é tanto de rico quanto é também de pobre. E se me vale aqui trazer uma palavra de minha pessoa, Deus parece ser de mais pobres do que de rico, porque diz a palavra de Deus que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, pela questão do amor ao dinheiro. Mas Deus, ele é Deus de rico, também é Deus de pobre. Não quer dizer que Deus, ele quer que todos sejam ricos, mas Deus, ele quer que todos tenham uma comunhão dentro da igreja e dentro do seu corpo, do corpo de Cristo. Então, na igreja de Corinto havia essa divisão na hora do partir do pão, do alimento, da comunhão entre eles. Paulo é tão forte no diz respeito a isso, que aquele que não vem para participar da comunhão, que ele vem trazendo o seu alimento e não divide com os demais, que quer comer sozinho aquilo que ele traz, então por que você não fica em casa? Por que você não come em casa? Paulo, ele exortando, ele diz que ele não se alegra. Eu não louvo isso. A ação de vocês eu não aprovo. Porque há uma divisão no momento. Paulo está falando da ceia. Mas se a gente for ver, Paulo está falando de todo o âmbito da igreja, da vida social de cada uma da pessoa. Porque isso vem dos primórdios da igreja, da raiz, dos alicerces da igreja, dos apóstolos de Cristo, que devemos dividir aquilo que nós temos com as pessoas do nosso lado. Hoje, na igreja, existem pessoas que são riquíssimas, existem pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. Não é porque chega alguém, contribui com uma cesta básica, mas isso está faltando um amor em nós para tratarmos desse assunto. Então Paulo diz, se vocês querem comer, que comam em casa. Se trazem para o momento do culto da Santa Ceia,
e não distribui, e não mostra amor para os seus, com seus irmãos, então como em casa, não venha, para não revelar a pobreza daquele, nem trazer vergonha daquele que não tem. Olha como Paulo está ensinando a respeito do ato da ceia aqui, do momento da comunhão, porque a ceia é comunhão do partir do pão. Mas se só tenho comunhão na hora que eu estou recebendo o pão e bebendo vinho, nas outras circunstâncias da vida não tenho comunhão, não tenho amor, não faz parte do corpo. Só nós todos somos membros e fazemos parte do mesmo corpo. Para dizer, se aqueles que têm condições trazem o seu alimento, e trazendo o seu alimento, não divide com os demais, ele expõe a fragilidade daquele que não tem condições, aquele que é pobre dentro da igreja. Paulo diz, eu não louvo, eu não concordo com essa ação, uma ação onde os coríntios, a metade deles, estavam olhando para si mesmo, olhando para si mesmo, para o seu ego, para as suas condições, e não olhando para aquelas pessoas que estão perto deles, que estão passando por necessidade, ou naquele momento não tem o que comer naquela celebração. Amados, cá para nós nesta manhã, nós estamos vivendo a margem das Escrituras, nós estamos vivendo a largo das Escrituras, nós estamos vivendo um período que nós estamos distante daquilo que é Evangelho, daquilo que é palavra de Deus, daquilo que é vontade de Deus, daquilo que é amor de Deus para as nossas vidas. Paulo ele exorta a esses irmãos que fiquem em casa, que não está se agradando do que eles estão fazendo. Então vamos continuar aqui um pouco mais adiante. Vamos entrar logo no ato da Santa Ceia. Nós observamos que essas pessoas, Paulo não elogia elas pelos seus atos, porque por mais que Paulo queira elogiar, Deus está reprovando. E Paulo ele não é besta de ir contra a vontade de Deus. Se o próprio Paulo está aqui desagradando, reprovando a ação deles, é a mesma coisa de Cristo estar reprovando a ação da igreja de Corinto. Será que Paulo estivesse vivendo nas nossas épocas hoje, nos nossos dias, não estaria reprovando a situação nossa? Que nós somos tão avarentos, como diz sempre o nosso irmão Adriano, presbítero Adriano, nós somos egocêntricos, nós estamos sempre no centro. Por que isso nos nossos dias? Por que não abrir mão? Por que não ajudar? Por que não levantar quem está caído? Por que não ajudar? Por que não fazer uma boa ação? É Tiago quem diz: se eu sei que uma pessoa está passando por uma dificuldade, eu não ajudo. Se eu cometo pecado de omissão, eu erro o alvo, porque aquilo que Deus me deu muito, Ele não me deu para mim só, Ele me deu para que eu possa contribuir, para que eu possa ajudar aqueles que têm menos. Isso é o Evangelho, isto é amor. Deus Ele me deu não para me esbangir, não para mostrar que tenho, que posso. Deus me deu para revelar o seu amor na minha pessoa, em ajudar as outras. Mas vamos um pouco adiante. Isso não é uma invenção de Paulo, o ato da ceia, aquilo que Paulo está falando. Ele está dizendo, eu recebi também, eu passei. Ele está falando acerca dos ensinamentos que eu recebi e que eu passei adiante. Eu acho interessante quando Paulo ele diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, né? E ele repartiu. Mas na noite em que Jesus foi ele traído, naquele momento da Santa Ceia, no momento em que Judas se levanta e sai do ato da ceia, a última Santa Ceia, Judas sai da presença dos demais cristãos, de Jesus e dos outros, e vai até os sacerdotes. Nós vemos Paulo tratando esse assunto, mas ele fala na noite, no mesmo momento em que Jesus foi traído, ele como se tornou pão. Paulo ele não fala Jesus Cristo, Paulo ele fala Jesus. O nome de batismo de Jesus na face da terra é Jesus, é o homem Jesus, que é o pão de Deus dado, que é o homem que foi dado. Ele não fala Cristo, porque Cristo quer dizer ungido.
depois de muito tempo, depois do início do ministério de Jesus, é que é associado Jesus Cristo, o Messias, o escolhido, o ungido de Deus, a vontade de Deus para um homem. Então nós vemos Paulo falando acerca, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e partiu para todos que ali estavam. O pão é a comunhão, mas vamos adiante. A Bíblia diz que ele deu graças, ele agradece, porque ele foi partido pelas pessoas, partidos pela humanidade, para que essas pessoas tivessem comunhão, para que essas pessoas tivessem paz, para que essas pessoas tivessem um momento de retorno para Deus através da morte de Cristo. Mas a Santa Ceia, queridos, ela traz algo muito importante. Primeiro, ela é um memorial. Memorial, queridos, que é para nós trazermos uma recordação daquilo que foi feito anteriormente por Jesus Cristo. Alguns de nós hoje participamos da ceia do Senhor, e ao participarmos apenas comemos o pão e bebemos o vinho, mas esquecemos da morte de Cristo. Quando Paulo ele fala em memória, como Paulo ele fala que deve ser anunciado, toda vez no ato da Santa Ceia você vai ver o pastor ou algum presbítero ele sempre falando da morte de Cristo, porque isso deve ser anunciado, a morte de Cristo, trazer a memória, recordação de algo que aconteceu lá atrás, que nos dá os privilégios de estarmos hoje aqui. Então, um sacrifício que foi feito lá atrás, mas que nos dá o privilégio de estarmos vivos e com Cristo hoje aqui. Mas sabe o que acontece? Porque nós esquecemos do sacrifício lá atrás. É por isso que o ato da Santa Ceia ele vem. Ele pode ser acontecido de mês em mês, de semana em semana, de dia em dia, não tem um tempo determinado. Eu posso tomar a Santa Ceia hoje, amanhã, depois de amanhã, e de um mês, de dois em dois meses, mas que isso seja em memória, aquilo que foi feito lá atrás. Mas quando fala em memória, não é somente aquilo que fica lá atrás. Ele também está fazendo de memória até que o Senhor venha. Ele não está tratando de algo que está somente no passado, mas nos dá possibilidade das coisas do futuro. O ato da Santa Ceia é dividido no passado, num ato presente e também num ato futuro. O ato futuro não é somente encerrado no momento em que o Senhor venha, mas é neste momento que a igreja deve estar preparada. Quando se assenta para comer o pão e beber o vinho, ela recorda o momento da cruz no Calvário. Ele memória a morte de Cristo naquela cruz, o seu sangue expiatório, o seu sofrimento, no passado, o que Ele fez por nós, no presente, o que Ele está fazendo, mas nos direciona e nos dá força para permanecermos em Cristo, nos apontando ao futuro, porque diz o texto, até que venha. Então eu devo tomar o ato da Santa Ceia, fazer o ato, comer o pão, beber o vinho, em memória de Cristo, para que isso possa me dar possibilidade de lutar contra o pecado, de lutar contra as hostes do diabo, lutar contra as tentações, olhando somente para o alvo, olhando somente para os céus, esperando o momento em que a última trombeta vai tocar e que Jesus vem buscar a sua igreja. A Santa Ceia aponta para o futuro, nos encorajando a estar firmes e preparados para irmos morar com Deus. A Santa Ceia, queridos, anuncia a morte de Cristo. E a morte de Cristo era um ato vergonhoso, todos nós sabemos. Ele é um sumo sacerdote, ele é apresentado. O sumo sacerdote na lei, ele não tinha o privilégio de nem sepultar um parente íntimo dele, porque ele estaria imundo a participar de um ato fúnebre. Mas o próprio Senhor Jesus, ele é dado para ser morto na cruz do Calvário, e de umas mortes mais terríveis. É uma morte vergonhosa. Mas o sangue e a morte de Cristo, não é, na cruz, torna para nós uma alegria. Aquilo que outra hora foi vergonhoso e doloroso para Cristo, torna tudo isso em alegria para nós. O que Paulo está dizendo é que ele passou o sofrimento para que eu e você tivéssemos alegria. Ele caminhou na via dolorosa
carregando a haste menor da cruz sobre os seus ombros, feridos, para que eu e você não caminhemos pela via dolorosa, pelo momento de sofrimento. Então, se eu fosse você, eu teria muito cuidado em relação à ceia do Senhor, a sua vontade, servir a Deus com compromisso, com verdade e com responsabilidade. A ceia, querido, do Senhor, ela tem o poder de unificar aquilo que não se pode unir. A ceia do Senhor tem o poder de unificar aquilo que não se pode unir. Unir o quê? A morte do Senhor. Como pode o Senhor, sendo Deus, e Ele morrer numa cruz? Ela une tudo isso. A ceia do Senhor, ou o sacrifício de Cristo, une tudo isso. A morte de Deus, ou a morte do Senhor numa cruz. Deus é Deus, Ele é eterno, não pode morrer. Mas une isso na cruz do Calvário. Um Deus que se fez homem, habitou no nosso meio e entregou-se o seu Espírito e veio a morrer. A ceia do Senhor, ela une a maldição e a bênção. Morrer na cruz seria maldição, mas ela consegue unir a maldição e também a bênção, porque através do ato que é maldito na cruz do Calvário, que Jesus, carregando sobre si os nossos pecados, transformou-se isso em bênção para nós, aleluia. O outro é o juízo e a graça, né? O juízo e a graça, no ato da ceia, ajunta-se o juízo e a graça. Aquilo que era juízo para nós, sentença para nós, Jesus transformou-se em graça. Aquilo que seria sobre nós em forma de juízo divino da parte do nosso Deus, sobre as nossas vidas, como sentença do pecado, que é a morte, Ele tomou sobre si todo o juízo. Olha o que Ele fez: transformou o juízo e a sentença em graça para nós, aleluia. A sua morte no Calvário, a cruz, transformou-se a maldição, o juízo de Deus em bênção, em graça para nós, que é favor imerecido. Na sua melhor hipótese, é favor imerecido. Paulo está sofrendo por algumas acusações do diabo, fala com Deus e Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós não somos salvos pelos nossos esforços, somos salvos pela graça de Jesus Cristo, pela graça de Deus, alcançada na cruz do Calvário, queridos. Então o ato da ceia é um ato simbólico que traz à memória nossa aquilo que Cristo fez. E aquela memória nos dá a possibilidade de termos a bênção, a graça da parte de Deus. Transforma a extrema humilhação na máxima exaltação. A morte de Cristo na cruz, aonde Ele se humilhou por completo, a máxima ou a extrema humilhação de o Filho de Deus, como é nos evangelhos representado, porque Ele é igual a Deus em tudo. O Filho de Deus, morrendo e se humilhou-se à morte de cruz, mas Ele alcançou a máxima exaltação, porque a morte não pôde vencê-lo, a sepultura não pôde contê-lo lá, Ele teve que ressuscitar. É-me dado todo o poder nos céus e da terra. Ele alcança o poder máximo de exaltação. Somente a cruz, somente aquele momento faz isso na vida de uma pessoa, aleluia. Mas eu quero encerrar por aqui essa palavra da parte do Senhor Jesus. Nós devemos anunciar até que venha, pregar essa palavra, anunciar. Mas, portanto, qualquer que come e bebe indignamente, come e bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Na verdade, segundo alguns tradutores, diz que o indignamente é uma maneira indigna de tratar a ceia. Não é um modo indigno de comer, não, mas a forma indigna de tratar. E aqui eu quero parar porque o tempo não nos permite, mas somente nessa maneira indigna de tratar a ceia. Algumas pessoas, nós vamos para o culto de Santa Ceia, comem pão e bebe do vinho. Às vezes nós se humilhamos, às vezes é convidado até a frente quem quer se reconciliar.
Fazemos uma oração ali imediatamente, porque o texto diz: examine-se o homem a si mesmo e depois ele coma. Mas observamos que Paulo lhe traz uma reflexão maior. O que adianta você comer a ceia do Senhor se você não ajuda a pessoa que está necessitando? Que adianta você participar do comer do pão, beber do vinho, se você não tem a misericórdia o suficiente para ajudar uma pessoa que está necessitada? Então Paulo, ele não chama isso de ceia do Senhor. Paulo, ele não diz que isso é a ceia do Senhor. Se eu como do pão e bebo do vinho, e eu tenho passado e visto a necessidade do irmão, que ele está precisando de uma ajuda, precisando de um sapato para colocar nos seus pés, precisando de uma roupa para colocar sobre si, precisando de um alimento na sua mesa, e eu não dou e eu não faço. Então Paulo está dizendo que você está fazendo não é ceia do Senhor coisa nenhuma. Você não está participando da morte e nem ressurreição de Cristo. Então sinto muito, queridos, porque não sou eu que estou dizendo, não é Paulo que está dizendo, é o próprio Senhor que está dizendo, é a ordem dele. Se você não ajuda, se você não coopera com o seu irmão, você vive um patamar de vida elevado, seu irmão chorando miséria, mas passando por dificuldade, com uma receita na mão, pedindo dinheiro, um é a outro, e você não ajuda, a igreja não ajuda, a liderança não ajuda. Eu sinto muito. O que nós estamos fazendo no ato da ceia, não é ceia, está aqui na palavra de Deus. Não é ceia, eu sinto muito, porque ceia é comunhão, é ajudar, é contribuir. Então, se eu estou comendo do pão e do vinho, e peço perdão se eu tiver roubado, eu peço perdão se eu tiver falado mentira, eu peço perdão se eu tiver sido corrompido alguém, eu peço perdão por ter falado alguma coisa, mas se eu não tenho ajudado, amado, estamos servindo, estamos participando da ceia de uma forma, de uma maneira indigna. É por isso que nós devemos examinar a nós mesmos, não as pessoas, mas eu, como aquele que estou participando do ato. Então, se eu estou participando do ato, eu devo analisar a minha vida, não a vida das pessoas. É o Salmo 51 que Davi escreve: tem misericórdia de mim, eu pequei contra ti, eu contra ti somente pequei. Davi traz a responsabilidade para si mesmo. Então analise a sua vida como cristão e como aquele que toma o pão e o vinho. Analise a sua vida, amados. Analise. E aquele que for comer, espere uns pelos outros. Então, se eu sou abençoado, eu não devo partir na frente. Eu devo esperar aqueles que estão atrás. Eu devo segurar a mão deles. Eu devo ajudá-los a ir adiante. Eu poderia citar aqui uma seita ou uma religião que nunca deixa os seus amigos, os seus componentes, os seus membros para trás. Mas eu não vou citar. Mas nosso é vergonhoso citar, porque sempre deixamos alguém para trás, nunca pegamos na mão. Mas o meu Senhor nunca ensinou isso. Ele sempre nos ensinou a ajudar. Mas sempre existe aqueles que não ajudam e que se retiram da presença dele triste, porque não conseguem abrir mão daquilo que tem para ajudar uma pessoa. E infelizmente, vamos orar. Pai, te sou grato por esta palavra. Uma palavra dura, uma palavra de ensinamento, uma palavra de correção. Estamos vivendo uma época, Senhor, onde queremos fazer as coisas do nosso jeito, daquilo que nós pensamos que é certo, que é correto, andando, Senhor, sempre à margem da Tua palavra e não na Tua palavra, não no caminho que é a palavra e a verdade, Senhor. Que o Senhor possa, durante, Senhor, a exposição da carta de Paulo aos Coríntios, nos ensinar a ser pessoas melhores, crentes diferentes. Mudar a nossa ação e as nossas atitudes, que possam Te glorificar e Te exaltar, Senhor. Que possamos ser espelho, que possamos ser a semelhança, Senhor, Tua, da Tua vontade, do Teu amor, do Teu cuidado para com as pessoas, para com os irmãos. Jesus querido, fortalece os nossos corações. Nos prepara ainda mais, visto que os últimos dias se aproximam e que Tu estás se preparando para vir buscar a Tua igreja. Fique conosco, em o nome de Jesus. Amém e amém.